Meu nome é Raimundo Cláudio e eu estou aqui para fazer uma análise do contrato social de Rousseau, referente ao que ficou da minha equipe no livro 4, do capítulo 1 ao 3. Minha matrícula é 1212752, dígito 9. Vamos lá, vamos começar. O capítulo 1 é: a vontade geral é indestrutível. Enquanto os homens reunidos se consideram como um só corpo, sua vontade é uma, a conservação comum e o bem de todos. Ou seja, no interior do corpo do homem, nós temos uma vontade comum, e essa vontade comum se reflete nos outros indivíduos. Seguindo, nós temos: quando o vínculo social afrouxa e o Estado enfraquece, quando começa a sentir-se os interesses particulares e as pequenas sociedades a influir na grande, o interesse comum se altera, acha opositores e não reina mais nos votos à unanimidade. O que acontece é o seguinte: quando nós temos um enfraquecimento social, quando há menor participação das pessoas no exercício dos seus direitos políticos, o Estado ele enfraquece e ele começa a se refletir no interesse das particulares sociedades que nele habitam.